Você já reparou como as pessoas verdadeiramente elegantes falam pouco sobre dinheiro? Não é coincidência. O luxo silencioso nunca se anuncia. Ele simplesmente existe. Na semana passada, visitei a casa de uma mulher considerada a mais sofisticada dos jardins. O que me impressionou não foi o que ela possuía, mas o que escolheu não possuir. Seu apartamento na Alameda Santos continha poucos objetos, mas cada um narrava uma história, uma economia silenciosa que jamais precisou se declarar. Se você está assistindo este vídeo enquanto aprecia um chá, talvez numa xícara guardada para ocasiões especiais, saiba que já compartilhamos certa cumplicidade, porque ambas compreendemos que existe uma diferença entre economizar e viver com elegância. E essa diferença não está no valor das coisas, mas na intenção por trás de cada escolha. Se ainda não se inscreveu no canal Charme Minimalista, este é o momento perfeito. Pressione o botão, ative o sininho e deixe seu like para que mais mulheres descubram que é possível viver com menos e ainda assim com muito mais refinamento. O conteúdo que compartilho aqui não é para quem busca simplesmente economizar dinheiro, mas para quem deseja que cada real conte uma história mais bonita. Na semana passada, enquanto organizava meu armário de inverno, encontrei um casaco adquirido há 3 temporadas. Um investimento considerável na época, custou o equivalente a 3 jantares em restaurantes caros do Itaim. Mas o preço por uso, centavos. É aquele casaco que vestiria para ir ao MASP, para um café na Oscar Freire ou para um passeio no Ibirapuera num domingo de outono. O verdadeiro luxo não está na etiqueta, mas nas matemáticas silenciosas que poucos compreendem. 1. A regra do custo por uso. O primeiro hábito que transformou minha relação com o dinheiro foi calcular o custo real de cada artigo antes de comprá-lo. Um vestido de R$ 200, usado 100 vezes, custa R$ 2 por uso. Menos que um café na Avenida Paulista. Uma bolsa de R$ 4.000, usada diariamente durante 5 anos, menos de R$ 3 por dia. Uma pechincha das liquidações que nunca sai do armário, um desperdício infinito. Não importa quanto você economizou no momento da compra. Na primavera passada, fui convidada para um brunch na casa de uma socialite em Alphaville. Durante o tour pelo seu apartamento, ela me mostrou orgulhosamente seu closet, um espaço do tamanho de um pequeno apartamento em Pinheiros. Entre suas centenas de peças, notei um padrão inquietante, dezenas ainda com etiquetas. Comprei em Paris há 2 anos. Explicou sobre um conjunto nunca usado. Quando visito as casas de certas amigas, especialmente aquelas com armários repletos e contas bancárias vazias, noto esse mesmo padrão. Objetos caros que, ironicamente, parecem baratos devido à sua falta de propósito e uso. A verdadeira sofisticação não está em ter muito, mas em usar bem o que se tem. Tive uma cliente executiva de uma empresa de tecnologia que gastava fortunas em roupas de estilistas, mas nunca parecia ter o que vestir. Quando apliquei este conceito ao seu guarda-roupa, descobrimos peças de R$ 6.000, que divididas pelo número de usos, custavam R$ 500 por uso. Um investimento questionável mesmo para seu generoso orçamento. Não se trata de quanto você gasta, mas de quanto valor cada real traz para a sua vida. Meu avô Takeshi, que viveu dificuldades econômicas no pós-guerra, me ensinou: se não vale a pena comprar 2 vezes, não vale a pena comprar nenhuma. Uma lição sobre valor que os economistas da USP deveriam ensinar no primeiro semestre. 2. O ritual de renovação sazonal. Este segundo hábito talvez seja o mais transformador, porque vai além do ato de economizar, recalibra completamente nossa relação com o que possuímos. A cada mudança de estação, reviso tudo o que tenho, não apenas roupas, mas cada objeto na casa, cada compromisso, cada gasto recorrente. Este ritual tem raízes profundas, tanto na cultura brasileira quanto na japonesa, especificamente no conceito de ozoji, a limpeza profunda tradicional que prepara o espaço para novas energias. Minha avó Kiko, que se adaptou à vida brasileira após se mudar para São Paulo, começava esta prática nos primeiros dias de setembro.
limpando cada canto da casa, não apenas fisicamente, mas energeticamente. Adotei essa tradição com um enfoque financeiro e o impacto foi profundo. Cada 3 meses, reservo uma manhã de domingo, geralmente a primeira do novo trimestre, para uma revisão completa. Com uma xícara de chá mate e sem distrações digitais, faço 3 perguntas essenciais para cada artigo, assinatura ou compromisso financeiro. Pergunto por cada item: isso ainda cumpre seu propósito? Trouxe alegria ou utilidade nos últimos 6 meses? Se não tivesse isso hoje, eu compraria novamente? A prática vai além da limpeza física. É uma curadoria constante, uma meditação ativa sobre o que realmente importa. Existe um conceito bonito chamado tokimeku, a alegria do toque. A sensação de alegria que algo desperta quando o tocamos. Se um objeto não evoca essa resposta, talvez seja a hora de agradecê-lo e liberá-lo. No último verão, percebi que guardava uma coleção de pratos especiais para visitas que raramente usava. Ocupavam um armário inteiro e requeriam limpeza regular. Decidi que, se eram bons demais para o uso diário, talvez não fossem bons o suficiente para ocupar espaço na minha vida. Conservei apenas o que uso e aprecio diariamente. Durante uma dessas revisões, descobri que estava pagando por 3 serviços de streaming que mal utilizava. Um desperdício de quase R$ 80 mensais. Em um ano, isso soma R$ 960, suficiente para um workshop de cerâmica que sempre quis fazer. Esta prática constante não apenas libera espaço físico, mas também previne compras redundantes. Quantas vezes você comprou algo só para descobrir que já tinha algo similar escondido em uma gaveta? Ou se inscreveu em um serviço que já tem em outra plataforma? Uma amiga arquiteta adotou este ritual depois de nossa conversa e descobriu que possuía 5 casacos pretos ligeiramente diferentes. Decidiu ficar com os 2 melhores e doar os outros. Com o dinheiro economizado em compras desnecessárias, financiou um curso de especialização que desejava há anos. O ciclo constante de revisão cria uma vida onde cada objeto tem propósito e significado. E, curiosamente, quanto mais consciente sou do que já tenho, menos desejo adquirir coisas novas. Minha avó chamava isso de o paradoxo da abundância. Quando valorizamos o que possuímos, sentimos menos necessidade de acumular mais. 3. O caderno de gastos que ninguém vê. Tenho uma confissão que pode parecer antiquada nesta era digital. Mantenho um pequeno caderno brasileiro encadernado em couro macio, onde registro cada centavo que gasto, não por falta de recursos, mas por respeito ao que tenho. Este ritual, que herdei de meu avô Takeshi, um homem disciplinado que sobreviveu a 3 crises econômicas, transformou completamente minha relação com o dinheiro. Em janeiro, decidi experimentar esta prática durante 30 dias. Ao final do primeiro mês, surpreendi-me ao descobrir que gastava quase R$ 700 em pequenos cafés e lanches que mal lembrava ter consumido. Dinheiro invisível que se evaporava sem deixar memórias significativas. No último evento de gala do MAM, uma socialite conhecida por seus excessos comentou sobre meu vestido. Naomi, isso é novo. Nunca te vi com ele. Sorri e respondi. Na verdade, este vestido já pagou seu investimento. É sua 15ª aparição. Ela riu desconfortável. Uma semana depois, me ligou discretamente pedindo que explicasse isso do caderno. 3 meses depois, enviou-me uma mensagem dizendo que havia economizado o suficiente para uma viagem a Fernando de Noronha, apenas rastreando seus gastos invisíveis. O segredo não está em registrar gastos, mas em transformar números em narrativa. Cada página conta uma história sobre minhas escolhas, meus valores, o que considero essencial. Não se trata de privação. Na semana passada, gastei R$ 400 em um jantar com uma querida amiga que não via há anos. Foi registrado com alegria no caderno, já que cada real trouxe um valor real à minha vida. E não precisa ser um caderno de couro artesanal. Pode ser um aplicativo, uma planilha, até mesmo um simples bloco de notas. Tenho amigas que usam envelopes físicos com dinheiro para cada categoria de gasto.
um método tradicional chamado sistema de envelopes. O importante é a consciência que vem com o ato de registrar. A riqueza começa não em ganhar mais, mas em prestar atenção ao que já flui por nossas mãos. 4. A arte de receber em casa. Em 2020, quando morava na Vila Madalena, surpreendi-me ao analisar meus extratos bancários. Estava gastando quase 40% de minha renda disponível em jantares e brunches em restaurantes. Não pelo prazer da comida em si, muitas vezes nem sequer lembrava o que havia comido, mas pela conexão social. Foi então que redescobri uma tradição brasileira que minha mãe sempre valorizou: a arte de receber em casa. Comecei a convidar amigos para casa regularmente. No início, confesso que havia certo nervosismo, a pressão de impressionar, de ter tudo perfeito. Mas logo descobri algo fascinante. As pessoas se conectam mais profundamente em ambientes íntimos do que em restaurantes barulhentos. Um jantar para 6 pessoas em um bom restaurante de São Paulo facilmente alcança os R$ 1.200. O mesmo jantar preparado em casa com ingredientes de qualidade do mercado municipal, R$ 300. A diferença, R$ 900 e memórias incomparavelmente mais íntimas. E não, você não precisa ser uma chefe profissional. Descobri que meus jantares mais memoráveis foram precisamente os mais simples. Um peixe bem preparado, uma salada fresca, pão bom, queijo mineiro artesanal e uma garrafa de vinho brasileiro. Falando em vinho, aqui vai uma dica prática. Mantenha algumas garrafas boas em casa. Custam metade do preço que você pagaria em restaurantes e eliminam a necessidade de saídas impulsivas quando surge o desejo de celebrar algo. Uma cliente de Moema recentemente me confessou que nunca recebia em casa porque não tinha uma mesa de jantar suficientemente grande. Vê como criamos barreiras imaginárias para manter hábitos caros? Respondi que os jantares mais memoráveis da minha vida aconteceram ao redor de mesas pequenas, até mesmo sentada no chão sobre almofadas, ao estilo brasileiro descontraído. Em Paraty, participei de um jantar onde 8 pessoas compartilharam uma refeição, sentadas em almofadas coloridas, em um espaço menor que muitos closets paulistanos. O luxo está na companhia, não no mobiliário. Na semana passada, recebi 4 amigas para um café da tarde. Servi em porcelanas brancas que herdei de minha avó, usamos guardanapos de linho que eu mesma passei e o bolo foi feito por mim pela manhã. Uma receita simples de bolo de cenoura com chocolate que aprendi com minha mãe. O custo, menos de R$ 100 para toda uma tarde de conversas significativas. A elegância, incomparável. Uma delas, executiva do mercado financeiro, comentou que foi o momento mais relaxante da semana. O verdadeiro luxo hoje não é material, é temporal. 5. O sistema de guarda-roupa cápsula. Durante meus anos no Rio de Janeiro, aprendi sobre o guarda-roupa cápsula, um conceito que revolucionou não apenas meu armário, mas minha relação com o consumo de moda. A ideia nasceu num contexto de sustentabilidade e consciência, quando percebemos que recursos são escassos e cada peça precisa ser versátil e durável. Hoje, tornou-se minha forma silenciosa de economizar, sem jamais parecer econômica. No último evento de gala a que compareci no Copacabana Palace, uma conhecida comentou que eu sempre estava impecavelmente vestida. O que ela não sabia é que meu vestido de seda preto custava 1/3 do que ela provavelmente gastou naquela noite. A diferença? Investi em um modelo clássico e atemporal há 4 anos, que me acompanhou a dezenas de eventos, sempre com acessórios diferentes. Janeiro passado, jantei com uma amiga estilista que comentou sobre minha roupa repetida. Respondi que não repito roupas. Crio combinações diferentes com peças cuidadosamente selecionadas. É a diferença entre ter um vocabulário limitado de palavras caras ou um vocabulário amplo com palavras bem escolhidas. Expliquei. A diferença parece sutil, mas o impacto no orçamento é extraordinário. Um estudo recente mostrou que a mulher brasileira média usa regularmente apenas 20% de seu guarda-roupa. Isso significa que 80% do investimento em roupas está praticamente inativo.
um desperdício tanto de dinheiro quanto de espaço físico e mental. Tenho menos de 50 peças em meu guarda-roupa, excluindo roupa íntima e esportiva. Cada peça combina com pelo menos outras 3. Cada peça tem qualidade suficiente para durar anos. Prefiro o merino puro, que custará mais, mas durará uma década, às 5 blusas sintéticas que perderão sua forma em uma temporada. Cada cor complementa minha paleta pessoal, tons neutros, preto, azul marinho, creme, caramelo e alguns toques de cor que sei que favorecerão meu tom de pele durante anos, independentemente das tendências passageiras. O resultado, gasto aproximadamente 70% menos em roupas que a mulher brasileira média em meu círculo social, mas raramente uso a mesma combinação 2 vezes e nunca acordo com a sensação de não ter nada para vestir, a mais cara das pobrezas. Uma amiga executiva calculou que gasta uns 15 minutos diários decidindo o que vestir. Isso soma quase 2 dias inteiros por ano. Este hábito não apenas economiza dinheiro, mas também tempo e energia mental diariamente. A decisão da manhã leva segundos, não minutos preciosos. Quando você tem apenas peças que ama, que combinam entre si e que realmente lhe caem bem, cada escolha é acertada. É uma forma de automação para a vida que não requer tecnologia, apenas intencionalidade. O estilista Alexandre Hershkovich, conhecido por seus looks elegantes e minimalistas, raramente é visto com mais que alguns trajes bem escolhidos. Como disse uma vez, a elegância não está em ser notado, está em ser lembrado. Nosso guarda-roupa deveria refletir esta filosofia. 6. O período de espera para a lista de desejos. Em uma cultura de compre agora, pague depois, este 6º hábito parece quase subversivo. O período de espera para a lista de desejos. O conceito eliminou cerca de 80% de minhas compras impulsivas e economizou milhares de reais ao longo dos anos. Para qualquer artigo não essencial acima de R$300, imponho um período de espera mínimo de 30 dias. Não é apenas uma regra, mas um ritual. Anoto o artigo desejado em um caderno específico junto com a data, o preço e, isto é crucial, porque eu quero nesse momento. Este último detalhe frequentemente revela motivos que nada têm a ver com o objeto em si. Às vezes é estresse, competição social ou um vazio momentâneo que tento preencher com coisas. Outubro passado, após uma semana particularmente estressante, naveguei online e encontrei uma bolsa que me pareceu perfeita. Custava R$2.500. Um investimento, disse a mim mesma. Em vez de clicar em comprar, anotei-a em minha lista de desejos. Quando revisitei a nota 30 dias depois, li minha justificativa. Preciso de algo especial para me sentir melhor depois da semana difícil. A necessidade emocional já havia passado e a bolsa já não parecia tão irresistível. Quando estava renovando meu apartamento, vi uma luminária de mesa que adorei. Era perfeita para meu escritório, ou assim pensei no momento. Custava R$800, um preço considerável, mas justificável pela qualidade. Tentei me convencer. Escrevi em minha lista de espera junto com o pensamento: fará meu escritório mais sofisticado. 3 semanas depois, visitando uma pequena galeria na Vila Madalena, encontrei uma luminária vintage dos anos 50. Assinada por um designer brasileiro pouco conhecido. Custava R$1.300 e tinha uma história, algo que a primeira não oferecia. Se tivesse comprado por impulso, teria perdido a oportunidade de encontrar algo com muito mais significado e ainda economizaria R$750. Mais importante ainda, a primeira luminária era apenas um objeto. A segunda, uma conexão com a história do design que amo. O curioso é que cerca de 70% dos artigos que anoto simplesmente perdem seu atrativo depois de algumas semanas. O desejo evapora, deixando apenas gratidão por ter esperado. É como se algo mágico acontecesse nesses 30 dias. A urgência desaparece e a clareza emerge. Uma designer de interiores que conheci em um evento confessou que adotou esta prática com seus clientes. Antes de encomendar peças caras, criamos uma lista de espera,
3 em cada 5 artigos são eliminados após o período de reflexão, economizando dezenas de milhares em cada projeto. Paciência. Esta antiga virtude pode ser o hábito financeiro mais rentável que existe. 7. A regra das 3 alternativas. Antes de comprar. A sofisticação silenciosa não vem da impulsividade, mas da escolha deliberada. No mundo de hoje, onde tudo está a um clique de distância, este hábito tornou-se minha salvaguarda contra decisões financeiras apressadas. Em 2021, enquanto visitava uma feira de artesanato em Minas Gerais, encontrei uma colcha de retalhos feita à mão por artesãs locais. Era impressionante o tipo de peça que faz seu coração bater mais rápido. Custava R$ 2.600, uma quantia considerável mesmo para um artigo tão especial. Meu primeiro impulso foi comprá-la imediatamente, temendo que outra pessoa a levasse. Mas, em vez disso, respirei fundo e apliquei a regra das 3 alternativas. A regra é simples, mas revolucionária. Antes de comprar qualquer coisa significativa, encontre 3 alternativas. Compare não apenas o preço, mas a qualidade, a durabilidade, a procedência e, o mais importante, quanto realmente cada opção ressoa com sua vida atual, não com a vida que você imagina ter nas redes sociais. Esta prática tem raízes na sabedoria tradicional brasileira, que valoriza a contemplação de múltiplas perspectivas antes de agir. Não se trata apenas de economizar, mas de honrar cada aquisição com a devida reflexão. Para a colcha, minha busca de alternativas foi esclarecedora. Encontrei uma versão moderna, menos autêntica, por R$ 800 em uma loja da Avenida Paulista. Uma versão similar à original por R$ 1.900 em um antiquário menos conhecido. E uma terceira opção, que jamais teria considerado inicialmente, um curso de 4 semanas, ministrado por uma mestra artesã mineira, que incluía materiais para criar minha própria peça contemporânea, inspirada nas tradições locais. Escolhi o curso após uma semana de reflexão. Custou R$ 1.100, menos da metade da colcha original, e resultou não apenas em uma peça única que ainda uso hoje em ocasiões especiais, mas em conhecimento que levo para sempre e amizades com outras mulheres que compartilham este interesse. Uma economia de R$ 1.500 e um ganho incalculável em significado e conexão. Uma amiga que adotou esta prática recentemente comprou um sofá. Em vez de escolher o primeiro modelo que a encantou por R$ 8.000, encontrou 3 alternativas. A terceira opção era de um designer emergente que criava peças sob encomenda. Por R$ 6.400, obteve um sofá personalizado para seu espaço, apoiou um artista local e economizou R$ 1.600. Esta regra funciona para quase tudo: móveis, eletrônicos, até mesmo experiências como viagens e cursos. Sempre há alternativas. E a melhor delas, frequentemente, não é a mais óbvia. Com o tempo, percebi que esta regra não apenas economiza dinheiro, mas também me protege do consumismo manipulado por algoritmos que conhecem nossos impulsos melhor que nós mesmos. Como costumava dizer minha avó Kiko, as decisões apressadas raramente são as melhores. No mundo acelerado de hoje, fazer uma pausa para considerar alternativas é quase um ato revolucionário. Uma executiva de marketing com quem trabalhei relatou que economizou mais de R$ 25.000 em um ano apenas, aplicando esta regra para compras superiores a R$ 500. Mais importante ainda, relatou estar muito mais satisfeita com suas aquisições. Cada uma havia passado pelo filtro da reflexão genuína, não apenas do impulso momentâneo. A essência do minimalismo sofisticado. O minimalismo sofisticado não se trata de renúncia, mas de escolha consciente. Não se trata de economizar por necessidade, mas a partir da elegância de espírito. É a diferença entre a austeridade que nasce da escassez
e a simplicidade que vem da abundância interior. Recentemente conheci uma executiva de um importante banco de investimento que, apesar de seu salário de 6 dígitos, estava constantemente endividada. Seu apartamento nos Jardins estava cheio de objetos caros, mas carecia daquele sentido de paz que só o espaço físico e mental pode proporcionar. Depois de implementar apenas 3 destes hábitos, não só equilibrou suas finanças, como relatou sentir-se mais rica que nunca, mesmo gastando significativamente menos. Estes 7 hábitos não se tratam de privação, tratam-se de liberação. A liberdade de escolher conscientemente, de possuir com intenção, de gastar alinhada com seus valores mais profundos. Para mim, permitiram construir uma vida onde cada objeto, cada experiência, cada real gasto tem um propósito claro ou traz uma beleza genuína. Porque no final, a maior economia não é de dinheiro, mas de atenção. Ao libertar-se do excesso, você cria espaço para o que realmente importa. Relações significativas, experiências memoráveis, crescimento pessoal. Como costumava dizer meu avô Takeshi, os objetos mais importantes na vida não são coisas. Enquanto meu filho Kendi crescia em nossa casa em São Paulo, observando como eu aplicava estes princípios dia a dia, ele desenvolveu naturalmente uma relação saudável com as posses e o dinheiro. Hoje, como estudante universitário, aplica estas mesmas lições à sua vida, encontrando abundância na simplicidade. Uma vez, um jornalista me perguntou qual era meu maior luxo. Esperava que mencionasse minha coleção de arte ou alguma peça de design exclusiva. Respondi que meu maior luxo era o tempo para contemplar, para criar, para conectar. E estes hábitos me proporcionam exatamente isso. Mais tempo, mais espaço, mais liberdade para viver com intenção. Um convite à transformação. Se este vídeo trouxe algum valor para você, deixe seu like e inscreva-se no canal Charme Minimalista. Cada novo inscrito é um lembrete de que existe uma comunidade crescente de pessoas que buscam uma forma mais consciente e elegante de viver, com menos, mas melhor. Compartilhe com alguém que poderia se beneficiar desta perspectiva de economia elegante e intencional. Como comunidade, podemos redefinir o que significa viver bem, não pela quantidade que acumulamos, mas pela qualidade das escolhas que fazemos. E nos comentários, deixe a frase "menos é liberdade", se esta mensagem ressoa com você. Saiba que encontrou seu lugar, um lugar onde economizar não é um sacrifício, mas uma forma de honrar o que realmente importa. Até breve. E lembre-se, a verdadeira sofisticação nunca precisa gritar para ser notada. Ela sussurra e apenas os atentos a percebem.